Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Meu nome é Túlio, estou aqui trazendo mais uma vez um capítulo do livro de respostas de Emmanuel, com o tema de hoje intitulado Assistência. Como vocês vão poder observar, é uma das mensagens mais lindas desse livro, fala sobre a caridade, e tenho certeza que todos vocês vão gostar. Se gostarem, lembrem-se de deixar o seu like aí no YouTube, se inscreverem no canal para receberem novos vídeos e nos ajudar na divulgação da doutrina espírita através dessas singelas lives que fazemos assim, falando sobre algum tema relacionado a nossa querida doutrina espírita, tá bom? Então é isso aí, gente. Nós estamos, como eu disse, finalizando esse livro que tem 50 capítulos. Hoje é o capítulo de número 46, então em mais 4 semanas nós terminaremos esse livro e aí tem algumas surpresas aí para vocês, tá bom? Bom, como diz, vamos aos trabalhos, tá certo? O tema, como eu já disse, chama-se Assistência, do Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, livro de respostas, né? Então vamos ver aqui o que o Emmanuel nos reserva na tarde de hoje. Ele diz o seguinte: assistência é a caridade em ação. Não desprezes o ensejo de ir ao encontro do companheiro necessitado para auxiliá-lo quanto possas. A visita não se te fará inútil. Doarás ao irmão em penúria o que puderes, vejam bem, o que puderes, e em troca dar-te-á a ele essa ou aquela instrução sobre paciência e conformidade, humildade e alegria. Ampara e receberás amparo. De todo ato de solidariedade no apoio aos semelhantes, voltarás melhor ao mundo de ti mesmo, porque a caridade opera pelo câmbio de Deus. Olha que maravilha de mensagem, gente, que maravilha, muito linda, cheia de poesia, de amor, de fraternidade. Realmente o Emmanuel caprichou nessa mensagem aqui. Mas vamos lá, o que ele está nos falando então? Porque a gente usa muito essa palavra assistência, né? Ela tem muitos significados, né? Assistência social, assistência ao idoso, assistência à criança, né? Assistência às famílias, assistência a refugiados, assistência a um povo, uma população, uma cidade afetada por um desastre natural, uma inundação, enfim. A palavra abarca muitos sentidos. Aqui, o sentido de assistência é o sentido da caridade mesmo. É o sentido da caridade em ação, né? Não estamos falando daquela caridade silenciosa que você às vezes tem que ficar calado quando alguém lhe fala alguma coisa atravessada, né? Essa também é caridade, tá certo? Mas é a caridade, digamos, ativa, colocada em ação, né? Então, ele diz assim, aqui tem algumas sutilezas que eu vou chamar a atenção para vocês. Não desprezes o ensejo de ir ao encontro do companheiro necessitado. Então, a primeira observação aqui é o seguinte: o companheiro necessitado muitas vezes não irá na sua casa te pedir alguma coisa. Às vezes vai lá, bate alguém pedindo uma moeda, um prato de sopa, um pão, né? Mas a maioria das vezes
É você que tem que tomar a iniciativa de ir em encontro a esses companheiros necessitados. Sejam eles velhos, crianças, idosos, famílias necessitadas, doentes, qualquer um. E ele diz ainda, para auxiliá-lo quanto possas. O que ele está dizendo? Está dizendo que você não tem que fazer o impossível por aquela criatura ou aquelas criaturas. Você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. E às vezes aquilo que está ao seu alcance pode ser 1 hora na semana, pode ser 2 horas na semana, pode ser meia hora por dia. É o que tiver ao seu alcance, tanto em termos de tempo quanto em termos de capacidade de realização. Algumas pessoas podem realizar muito, outras menos ainda, mas isso não importa para Deus. O que importa para Deus é o móvel, é o seu desejo, é a sua vontade de ajudar. Isso é que importa para Deus, tá certo? Não é o montante financeiro ou a quantidade de coisas que você vai dispor, não é nada disso. Aliás, aquele que menos tem e doa alguma coisa, que é o chamado óbolo da viúva, né? Tem muito mais valor às vezes de uma pessoa que consegue doar milhões, mas aquilo não faz falta para ela, tá certo? Mas não vamos entrar nisso agora. Então ele está dizendo o seguinte, que a gente tem que se movimentar, tem que sair do nosso lugar, sair da nossa posição de conforto, tá certo? Muitas vezes, e ir na direção daquele que necessita. E seja uma caridade ativa, em busca do necessitado. Isso pode ser feito de 1000 maneiras. Pode ser feito através de uma entidade de assistência social, pode ser feito através de uma entidade que você auxilie, religiosa ou não, uma ONG, né? Enfim, tem 1000 maneiras de você buscar esses necessitados, porque acho que ninguém tem dúvida, né, que os necessitados nesse mundo são muitos, né? Então, nossa, nós ficaríamos aqui boas dezenas de tempo, de minutos, falando na lista de necessitados que o mundo e o nosso país, a nossa cidade tem, né? Então o Emmanuel continua dizendo o seguinte, olha, se você fizer isso, a sua visita, né, sua disposição de ajudar, não se te fará inútil. O que ele está querendo dizer mais claramente que isso aqui? Que você vai ter algum benefício, mas esse benefício não é aquilo que te motivará para fazer o trabalho, porque ele virá naturalmente, através das leis de Deus. Nós já vamos ver aqui daqui um pouquinho para frente. Porque ele diz assim, doarás ao irmão em penúria o que puderes. Aí outra vez, tá vendo ele falando? O que puderes, não é um impossível, o que puderes. E em troca, dar-te-á ele essa ou aquela instrução sobre paciência, conformidade, humildade e alegria. O que o Emmanuel exatamente está tentando nos falar aqui? Vamos tentar dar alguns exemplos. Vamos dizer que você tem uma posição social confortável e você anda reclamando da vida. Aí você vai fazer uma visita a uma família necessitada. Chega lá, você descobre que eles não têm o que comer para o dia seguinte, que o armário da despensa está vazia, que as crianças estão reclamando um pão, uma bolacha, um leite, tá certo? Que não sabem como vão fazer para pagar a conta de água, nem a conta de luz, que já venceu, ou várias que são vencidas. Enfim, que não sabe o que será deles amanhã. E aí você, quando retorna para a tua casa, vai se dizer, eu sou feliz, eu tenho tudo na vida, eu tenho saúde no meu corpo físico, posso fazer um montão de coisas. Tá certo? Ou você vai visitar, por exemplo, um lar de crianças e vê lá um montão de crianças sem pai nem mãe, ou às vezes numa fila de adoção, não é?
e você vai falar: puxa vida, como a minha vida é boa. Então isso vai te trazer conformação, conformidade, alegria com a sua própria existência. Agradecer a Deus por tudo que você tem. É isso que nós recebemos em troca. Por que paciência? Porque também muitas vezes a pessoa necessitada está passando por uma situação difícil e nem sempre é uma pessoa, digamos, simpática no termo que a gente está acostumado. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, está irritadiça, está inconformada com aquela situação, entendeu? Então você vai treinar o que? A sua paciência para com ela, porque ela que é a necessitada. E nós, nessas situações, nós temos que lembrar o seguinte: a pessoa quando está se afogando, não adianta a gente querer ensinar ela a nadar lá do navio enquanto ela está afogando lá embaixo. Ela precisa de um salva-vidas, né? de uma boia. Temos que jogar uma boia para ela, tá certo? Muita gente fala: eu sou contra o assistência social, a caridade, isso é assistencialismo. Tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, né, em vez de dar o peixe. Tudo bem, é verdade, se a gente puder instituir uma obra social que faça isso, que além de ajudar as pessoas, tirá-las da miséria, também dê instrução e consiga fazer com que ela tenha uma profissão e possa trabalhar, melhor ainda. Agora, para o afogado, precisa de boia. É na hora, não adianta ir lá na casa da pessoa que está com o armário vazio e começar a falar para ela de religião, de doutrina espírita. Não adianta, ela precisa de comer, né? Então a caridade, ela antecede qualquer significado religioso. Caridade é o movimento do amor universal de Deus, tá certo? Independe de religião, todos podem praticar, até o materialista. O materialista pode fazer caridade também e deve, mesmo que ele não acredite em nada, ou em Deus, ou na vida após a morte, não importa. Se ele fizer caridade, ele vai se sentir melhor, mesmo sem saber porquê, tá certo? Porque o que diz aqui o Emmanuel logo em seguida? Ampara e receberás amparo. É da lei de Deus. Se você ampara alguém, esse alguém te retribui. E essa retribuição é invisível. Muitas vezes vem em forma de tranquilidade no seu lar, em tranquilidade a um filho teu, ou um familiar querido que está passando por uma dificuldade. Os espíritos que estão à nossa volta, vendo a nossa boa disposição em ajudar, vão nos ajudar e de forma espontânea, porque vão ver a nossa disposição real em ajudar. Eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque eu acho essa história muito bonitinha e expressiva. Certa vez, em Uberaba, o Chico estava naquela fila que atendia um monte de pessoas lá, e apareceu um casal que vinha contar o caso de uma filha que estava extremamente obsediada, pensando em suicídio, não saía mais do quarto, não comia, não bebia, não fazia mais nada, não ia na escola, né? E então o Dr. Bezerra de Menezes estava amparando ali o Chico o espírito, né, de Dr. Bezerra de Menezes, sugeriu ao casal, que o Chico falasse ao casal que eles praticassem algum trabalho de caridade, né? Fossem visitar alguma casa de caridade, alguns detentos, enfim. E o casal resolveu, então, né? Na verdade, o casal queria uma solução imediata para a filha deles, mas ouviu isso do Chico, mas colocou em prática, que é o móvel da lição aqui hoje, né? O que eles fizeram? Foram na casa de detenção, lá da cidade de Uberaba mesmo, e passaram a semanalmente visitar os presos. Um trabalho singelo. Levavam um bolo, um livro, um cigarro, uma bolacha, ou uma conversa amiga com o outro que se dispunha a conversar. Fizeram isso por mais de 1 ano, se não me engano, 2 anos seguidos. Enquanto eles foram fazendo isso,
a filha deles foi melhorando, até que ela ficou boa de tudo. Aí eles voltaram no Chico para agradecer e falaram: olha, Chico, nossa, queríamos agradecer muito a você, puxa, ajuda que o plano espiritual nos deu, né? Aí o Chico falou para ela: olha, meus filhos, foram vocês mesmos que se ajudaram, porque enquanto vocês estavam indo lá visitar os presos, as mães desencarnadas daqueles presos, os pais desencarnados daqueles presos, vendo a sua disposição em ajudar aqueles filhos queridos deles, foram até sua casa e foram doutrinando um a um todos os obsessores que estavam lá, até que não sobrasse nenhum. Então, o amor que vocês se dispuseram a dar para os filhos daquelas mães, eles retribuíram para a sua filha. Essa é a lei do amor. Ampara e receberás amparo. Ajuda e serás ajudado. E essa é a lei de Deus, gente. Por isso que ele finaliza dizendo assim: de todo ato de solidariedade no apoio aos semelhantes, voltarás melhor ao mundo de ti mesmo, porque a caridade opera pelo câmbio de Deus, não pelo câmbio do homem, pelo câmbio de Deus, que nos retribui de forma silenciosa, muitas vezes sem que a gente possa até compreender, em forma de uma paz íntima. Não, acontece, a gente, por exemplo, eu frequento lá a Casa Transitória, Fabiano de Cristo, né? Quando a gente vai lá começar o trabalho, às vezes está com a cabeça tumultuada, cheia de pensando nos problemas, e fica lá trabalhando, né? E vai passando o tempo. Quando volta com uma paz de espírito diferente, um pouco mais de serenidade. Os problemas não sumiram, continuam os mesmos, mas você volta mais sereno, mais tranquilo. Então, por isso que diz, o próprio Emmanuel fala, às vezes um dia na semana que você dedique à caridade te será de grande valia, de grande utilidade para a tua vida. Não importa aquilo que você faça e aquilo que você tem capacidade de fazer. O importante é ajudar, é fazer alguma coisa pelo seu semelhante. E esse mundo nosso está precisando disso, é de fraternidade. E é por isso que a doutrina espírita tem como lema: fora da caridade não há salvação. Uma vez, inclusive, perguntado para o Chico esse assunto, o Chico falou: olha, se alguém tivesse me dito que era fora do espiritismo não há salvação, eu não seguiria o espiritismo. Porque não é fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. O espiritismo é um conjunto de ensinamentos válidos, muito úteis para nós. Mas são as ferramentas que nós utilizamos, que a caridade, a boa vontade, a fraternidade é que nos fará diferente. Tá certo? É isso aí, gente. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Até na próxima. Tchau. Meus amigos, muito boa tarde a todos. Meu nome é Túlio, estou aqui novamente com muita alegria para trazer para vocês algumas páginas ou inspirações do livro de respostas do nosso amigo Espírito Emmanuel. Tá certo que, como vocês já sabem, já devem ter cansado de me ouvir, estamos estudando esse livro aqui, capítulo por capítulo, todas as semanas, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 47, o livro tem 50 capítulos, né? Ou seja, estamos terminando esse maravilhoso livro aqui, né?
E lembrando que para aqueles que gostarem do conteúdo, do vídeo, do canal, né, se inscrevam no canal que se chama Reflexões Espiritualistas, para que vocês possam receber novas notificações de vídeos que a gente vai continuamente postando aí, e também para que o canal ganhe relevância, né? E possa ser mostrado pelo YouTube lá para outras pessoas que dela necessitam, né? Então vamos então à nossa tarde de hoje, estudar mais um pouquinho aqui as lições abençoadas da nossa doutrina espírita através da palavra do Emmanuel, né? Vamos lá. Então, como eu disse, é o capítulo 47, o título se chama Ante o Bem, né? Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Então, o Emmanuel, vamos ver o que ele nos fala aqui. Ele diz o seguinte: se abraçastes o ministério do bem, segue adiante e não temas. Olha bem, segue adiante e não temas. O mal que possa sofrer é a preparação do bem que te propões a concretizar. O vaso não consolida a própria forma sem o calor do forno que o molesta. O trigo não se faz pão autêntico sem o processo de esmagamento que o tritura. Entrega-te a Deus, a bem dos outros, e Deus saberá usar-te em teu próprio bem. Muito lindo, né? Eu acho que essa mensagem encerra vários pensamentos que nós vamos procurar abordar aqui agora rapidamente. O primeiro é uma condição, né? Ele está perguntando: se você abraçou o ministério do bem, segue adiante e não temas. O que é o ministério do bem? É o trabalho no bem, né? A palavra ministério aqui está colocado no sentido amplo, né? De ministrar um conhecimento, de atuar com envergadura numa tarefa no campo do bem, né? Então ele está falando: não temas, segue adiante, porque o temor é natural que aconteça em algum momento, porque todos nós trazemos dores e aflições das nossas vidas do passado, e elas afloram aqui e ali, né? E é natural que quando entremos no trabalho do bem, em função de ainda a Terra ser um planeta onde o mal ainda prevalece, nós estamos num planeta ainda de expiação e provas, surjam dificuldades naturais no caminho para aquele que deseja praticar o bem, né? Porque ficar parado ou praticar o mal, teoricamente, nos dias atuais é mais fácil, porque, né, não exige praticamente muito esforço. Já o trabalho no campo do bem exige dedicação, exige esforço, exige um certo condicionamento mental, né, físico e mental, que todos nós temos que desenvolver um dia, queiramos ou não, né? Então ele fala assim, para explicar um pouco isso, né? O mal que possa sofrer é a preparação do bem que te propões a concretizar. Parece complicada essa frase, mas não é. É o que eu acabei de falar, né? Se você se propõe a trabalhar no campo do bem, ou se propõe a concretizar alguma atividade no campo do bem, é natural que sofra você algum tipo de constrangimento, tá certo? Remar contra a correnteza sempre é mais difícil, né? Por isso que é importante que aquele que vá fazer um trabalho, ou que se propõe a trabalhar no campo do bem, se escore na prece, né? na companhia de bons livros, na companhia de amigos queridos que também estejam interessados em fazer essa melhoria, para a gente também um pouco se proteger
desse ambiente um pouco hostil que aparece quando você se propõe a fazer o bem. Mas a verdade mesmo é que a maior dificuldade não reside nos outros, reside em nós mesmos, né? Porque nós temos, como eu disse, várias encarnações em que nós nos viciamos no trabalho fácil, em simplesmente pedir a Deus, em pouco realizar, né, em deixar a vida correr solta, ou seja, com menor esforço, né, sem um estudo edificante. Então, e claro, ainda temos uma boa dose de orgulho, de vaidade, de egoísmo dentro de nós. Então essas forças lutam contra você. Na verdade é você, o seu homem velho que está aí dentro, que está lutando contra você para continuar sendo aquele homem velho que sempre foi, ou aquela mulher, né, velha que sempre foi, né? Ou seja, não quer mudar o status quo, né? Quer permanecer nessa situação de ociosidade espiritual, vamos chamar assim, né? Então ele dá alguns exemplos aqui, né? Ele fala assim, olha, exemplos do dia a dia, né? Você vai fazer um vaso de argila, ele não toma forma, ele não se solidifica se não passar pelo calor do forno. E o calor é bom? Não, o calor é calor, né? É quente. Mas ele, com isso, solidifica aquele vaso. O que era uma matéria móvel, moldável, se torna rígida, se torna firme. Então, fortalece, né, o vaso para que ele possa servir ao propósito que ele foi desenhado, que é servir de um depositário das flores, né? O outro exemplo também muito comum, né? O trigo não se faz pão autêntico sem o processo de esmagamento, de moagem, né, que o tritura. Fora a ceifa no campo também, né? Então o pão não vira pão sem que o trigo passe por um processo interno de trituração, de moagem, de esmagamento, né? Então é a mudança das formas físicas do trigo que impõe a ele novas condições que permite que ele possa ser um bom trigo e fazer um bom pão, né? Na mão, obviamente, de um bom padeiro, né? Então, tem muitos exemplos assim, né? Você vê as árvores, né? As plantas, elas exigem muitas vezes podas anuais, semestrais ou de tempo em tempo para produzirem, voltarem a florescer. A uva mesmo, né, exige poda para que ela dê uma boa uva, possa ser feito depois um bom vinho, né? Então tudo na natureza passa por um processo de esforço, de trabalho. Deus trabalha, Jesus trabalha, nós espíritos que queremos galgar esferas mais elevadas da vida temos que trabalhar também, tá certo? E trabalhar no campo do bem, que é o campo do maior esforço e não do menor esforço, né? Então ele termina dizendo assim, né? Entrega-te a Deus, ou seja, confia em Deus, a bem dos outros, ou seja, faça seu trabalho, né, em prol dos outros, confiando em Deus, que Deus saberá usar-te, você mesmo, em teu próprio bem. Em outras palavras, o bem que fizestes aos outros, farás a ti mesmo. Certo? Porque Deus, que é sabedoria infinita e amor soberano, sabe utilizar aquilo que nós fazemos de bom para os outros como forma de retribuição natural para nosso próprio bem. Nós vamos nos sentir melhores, mais fortes, mais solidificados no nosso propósito e vamos vencer a nós mesmos. Porque a nossa luta, como eu já disse, é uma luta interior, é uma luta íntima. Nós não temos inimigos externos. E se os temos, foi por nossa própria incúria, pela nossa própria imprevidência, que nós eventualmente desviamos ou fizemos mal a alguém.
Mas Deus quer o nosso bem, Deus é o nosso Pai de amor infinito. A mensagem de Jesus é a mensagem de amor, mas para isso há necessidade de esforço. Eu trouxe aqui para vocês, não vai dar para ler inteiro, obviamente, uma mensagem do Batuíra que foi transmitida em 1955 nesse livro aqui, Vozes do Grande Além. Como vocês sabem, o Batuíra foi um espírito valoroso aqui no estado de São Paulo, né? E trabalhou muito fortemente no campo do bem. No finalzinho da mensagem, ele fala assim, olha: clareemos o cérebro no estudo renovador, ou seja, estudemos, e limpemos o coração com o esmeril do trabalho, ou seja, trabalhemos. E então compreenderemos que o Senhor nos emprestou, não deu, nos emprestou os preciosos dons que nos valorizam a existência, ou seja, a saúde do corpo, a capacidade de trabalhar, a inteligência e todos os dons que nós temos, não para rendermos culto às facilidades sem substância, engrossando a larga fileira dos pedichões e preguiçosos inveterados, mas sim para que sejamos dignos companheiros da luz, caminhando ao encontro do seu amor e de sua sabedoria com os nossos próprios pés. Saibamos assim aprender a servir para merecer. Saibamos assim aprender a servir. Aprender a servir. Olha quanto verbo tem aqui. Aprender a servir para merecer. Tá certo? Não é só servir para merecer. Nós temos que aprender a servir. Nós não fomos educados para servir ao próximo. Nós somos educados para servir a nós mesmos. Pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, tudo é meu, minha família, meus amigos, tá só aquele círculo pequeno. Nós não conseguimos enxergar ainda a humanidade como sendo nossos irmãos em Deus, que é nosso Pai amoroso. Mas ele fala muito claramente aqui no finalzinho, né? Caminhando ao encontro do seu amor. Então a boa notícia é nós vamos subir para os níveis superiores da vida e de sua sabedoria com os nossos próprios pés, ou seja, usando o nosso esforço, a nossa labuta diária, nossa perseverança, não desanimar, não desistir, ser forte, ser corajoso, enfrentar as dificuldades de frente, não fugir, não escapar delas, né? Saibamos assim, como ele diz então, aprender a servir para merecer, ou como diz o Emmanuel, entregar-te a Deus, a bem dos outros, e Deus saberá usar-te em teu próprio bem. Não é bonito? Não só bonito, como é profundo. E essa é a virtude da doutrina espírita. Ela veio aqui não para nos ensinar fenômenos mediúnicos, veio aqui para espiritualizar a humanidade, para elevar de padrão moral o planeta, para trazer as lições abençoadas de Jesus de volta à discussão, que foram muitas vezes esquecidas ao longo dos últimos 15, 17 séculos aí. Tá certo? Então é isso, minha gente. Fico por aqui. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus até a próxima semana, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Tchau. Meus amigos, muito boa tarde a todos. Meu nome é Túlio. Estou aqui no último dia de agosto, 31 de agosto, para trazer para vocês um dos últimos capítulos
do livro de respostas de Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 48, intitulado Paz e Amor. Como vocês já sabem, já me ouviram falar, o livro de respostas foi compilado pelo próprio Emmanuel, atendendo a inúmeros pedidos de explicações, perguntas, dúvidas que eram endereçadas a ele, que ele obviamente não conseguiria responder a todos individualmente. Ele consolidou nesse livro de 50 capítulos e tratou de responder a maioria das questões que lhe eram formuladas, né? Então é disso que nós estamos fazendo, estamos estudando um capítulo a cada semana aqui, com muita calma, muita tranquilidade, tentando entender as nuances, os detalhes que o Emmanuel tentou traduzir através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Para aqueles que gostarem do vídeo, do conteúdo, do canal, que se chama Reflexões Espiritualistas, lembro de deixarem seu like. Aqueles que quiserem se inscrever no canal para que recebam novas notificações. Nós estaremos sempre gravando um vídeo por semana aí. E quando terminar esse livro, temos uma surpresa aí para todos, que nós vamos gravar uma nova série aí. Tá bom? Bom, dito isso, feito todos os comentários iniciais, vamos para o trabalho, tá bom, gente? Bom, como eu falei, o título de hoje se chama Paz e Amor. Título, aliás, muito ilustrativo, né? Fala por si mesmo. Então vamos ver o que o Emmanuel nos reserva aqui na tarde de hoje. Paz e amor. Diz ele: onde encontres a discórdia, considera que o Senhor te convidou para a sementeira da paz. Se o ódio aparece onde estejas, lembra-te de que o céu te chamou para o cultivo do amor. Criatura humana, entre criaturas humanas, não fales, porém, de paz e amor, qual se já residisses no plano dos anjos. Para cumprir a tarefa que te cabe, é necessário consigas atingir o coração dos semelhantes. E se acenderes a luz da humildade no óleo da paciência, Deus te mostrará o caminho. Muito lindo, né, gente? Eu acho muito bonito. Emmanuel é um craque na comunicação mesmo, né? Muito lindo mesmo. Então vamos lá. Vamos ver o que ele quis nos dizer aqui. A gente estuda junto aqui, né? Então ele diz assim: onde encontres a discórdia, considera que o Senhor te convidou para a sementeira da paz. Então o que ele está já dizendo aqui? Então, no ambiente onde você se encontra, certo? Se surgir alguma discórdia, considera que Deus, o Senhor, te convidou para a sementeira da paz. Não te obrigou, te convidou para a sementeira da paz. Então, sempre que você esteja num ambiente de discórdia, se você puder falar uma palavra que atenue, que acalme, que não alimente o ódio nem a dissensão, que sirva para amainar os ânimos, Deus te convidou, né, como diz o Emmanuel, essa tarefa. Então todos nós que estejamos nessas condições, somos como que transformados instantaneamente em mensageiros de Deus. Porque vocês já viram aquela discussão acirrada que está ali e tal, né? Às vezes em família, né? E eu não estou falando de futebol nem de política, tá, gente? Eu estou falando de coisas mais profundas, né? Às vezes ali, se você consegue dar uma parte no sentido de amenizar as coisas, trazer um pouco de calma ao ambiente e tratar, não de interferir, mas de ajudar as pessoas a encontrar o melhor caminho, mas através da paz, do entendimento, né?
da compreensão. O que é compreender? É entender, né, o nosso companheiro, aquele que nós estamos tentando compreender, né? Então, ele fala assim, além do mais: se o ódio aparece onde estejas, porque o que ele está falando não é porque você vai sair por aí procurando onde tem uma briga para você virar lá o intercessor daquelas coisas, não. Onde você esteja, no lar, no trabalho, né? Às vezes num pequeno desentendimento do trânsito, num evento público, num evento social, né? Então ele está dizendo assim: se você está nesse lugar, onde estejas, né? Lembra-te de que o céu te chamou para o cultivo do amor. Então, de novo, né? O céu, ou Deus, ou Senhor, te convidou para a sementeira da paz e para o cultivo do amor. Então, se nós pudermos atuar como bombeiros, jogando água na fervura, amainando os ânimos das pessoas, muitas e muitas vezes a solução daquele problema, daquela discórdia, vamos dizer assim, será amenizada e caminhos menos emocionais e mais calmos serão encontrados. Não é isso? Agora, para fazer isso, exige-se alguma coisa. Vamos ver o que ele vai falar aqui agora, que é muito importante. Ele diz assim, continuando: criatura humana entre criaturas humanas, ou seja, nós, né, pessoas normais, né, entre nós normais, assim, normais, cada um com a sua normalidade, né, digamos assim, não fales, porém, de paz e amor, qual se já residisses no plano dos anjos. O que ele está dizendo? Para a gente não se assoberbar, não pensar que nós vamos falar para as pessoas como se nós fôssemos anjos, espíritos puros. Olha, gente, eu não sei o que, tarará. Então, começar a dar lição de moral. Não, porque se você assim ou fizer, você não terá êxito. Por que não terá êxito? Se você se considerar superior àquelas pessoas que estão ali, naquela contenda, você não conseguirá falar ao coração delas. É isso que ele diz logo em seguida, olha: para cumprir essa tarefa, a tarefa que te cabe, é necessário, está dizendo, é necessário, consigas atingir o coração dos semelhantes. Então, por quê? Porque, gente, se eu vou falar por falar, só usando a minha inteligência, eu não vou conseguir falar com o coração das pessoas. Eu, no máximo, vou conseguir falar de coisas que são racionais, mas nós não vamos chegar no íntimo, no coração das pessoas para modificá-las, a fim de que aquela contenda se acalme, se amaine, né? Então, por quê? Porque as pessoas vão se sentir invadidas se você não souber usar o que ele vai falar logo em seguida aqui, que é a humildade, né? Então, o que é necessário fazer para atingir o coração dos semelhantes nestas circunstâncias que ele está colocando? É necessário acender a luz da humildade. Como? No óleo da paciência, pois Deus te mostrará o caminho. Então, se nós nos colocarmos numa situação inferior, de inferioridade, sem querer ser professor, sem querer ser maestro de ninguém, falando com o coração aberto, mas com humildade, as pessoas vão te ouvir, porque elas vão se sentir empáticas com você. Vai criar uma simpatia através das vibrações amorosas que o seu coração vai emitir.
Nós já sabemos, gente, que a nossa mente, ela reflete raios de variada frequência e variada coloração que se exteriorizam por atos, ações e palavras. E a nossa palavra tem um timbre de voz que, dependendo de como você usa o timbre de voz, o tom de voz, denota arrogância ou humildade, querer ser prevalente e superior ou querer ser amigo e fraterno companheiro. A voz faz isso. Vocês todos sabem do que eu estou falando. Dependendo do tom de voz que eu falo com alguém, a pessoa já sabe como eu estou me sentindo, ou o que eu estou tentando dizer para ela, né? Então, é necessário que a gente aprenda, e aí exige um certo aprendizado nosso, de cultivar. Essa é a palavra, cultivar, porque não se consegue da noite para o dia. Cultivar a humildade. Como? Através da paciência. E se nós assim o fizermos, cultivando dia após dia a luz da humildade, no óleo da paciência, nós acenderemos essa luz interior nossa. E nós saberemos nos dirigir às pessoas com o coração, não com palavras e nem com raciocínio, simplesmente do intelecto. Nós estaremos utilizando a maior qualidade que tem o ser humano, que é a inteligência emocional, que até as empresas já descobriram isso agora, fazem curso disso por aí e tudo mais, e Jesus já falou isso há 2000 anos atrás, não é? Eu me lembrei, inclusive, gente, de uma passagem, vou contar rapidinho aqui para vocês, que está no livro Entre a Terra e o Céu. Acho até que já falei desse livro aqui algumas vezes para vocês, no qual está havendo um processo de obsessão, tá certo? De uma mãe desencarnada sobre a segunda esposa do marido. A mãe desencarnada se chama Odília, e a segunda esposa do marido, né, se chama Zulmira. Tudo isso começou com uma prece de uma filha dela, da filha da Odília, que pediu a intercessão do mundo espiritual, e o André Luiz, junto com Hilário, foram ajudar ou aprender junto com um ministro do nosso lar, que é o ministro Clarencio, para tentar desfazer aquela obsessão que estava quase que levando a segunda esposa do Amaro ao túmulo, de tão raivosa que estava, e tanto ciúme, tanto ódio que estava acontecendo entre essas duas criaturas, uma encarnada, a desencarnada em cima da encarnada. Então a Zulmira já não estava aguentando, estava de cama já não conseguia mais se alimentar nem comer, e a Odília tomada de ódio. Então acontece uma coisa surpreendente que está no capítulo desse livro aqui, que é o capítulo 12, chamado Irmã Clara. Porque o que o André Luiz pensou? Falou, não, vai chegar lá o ministro do nosso lar, Clarencio vai doutrinar, vai conversar com a Odília, vai explicar para ela que aquilo que ela está fazendo é para o próprio... vai contra ela própria, vai fazer mal para ela de um monte de jeito, agora e no futuro, né? Que aquilo não é a maneira. Mas não. O ministro do nosso lar, hein, gente? O ministro do nosso lar fala, não, nessa situação nós temos que encontrar alguém que ama para poder conversar com a Odília. E eles foram procurar essa irmã Clara. Ele diz assim, olha, pro André Luiz: nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, ministro Clarencio falando, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida
capaz de operar sobre a mente dos nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, ministro do nosso lar. Não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para este fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Então, o que ele está dizendo? Que não bastava os conhecimentos dele no campo magnético, de conhecimento intelectual. Ele poderia até forçadamente afastar as duas criaturas, mas ele não iria convencê-la. E para convencê-la era necessário alguém que amasse acima de tudo. Por isso eles vão procurar a irmã Clara, que efetivamente conversa com a Odília como se fosse filha dela, de mãe para filha, não eram mãe, não eram nada uma da outra, digamos assim, mas a irmã Clara, quando aborda a Odília, chega no coração dela, né? Fala: filha, o que você está fazendo? Você tem um filhinho já desencarnado, você não gostaria de encontrá-lo, né? Tô dando spoiler do livro aqui para vocês, tá, gente? Mas é para vocês lerem o livro que vocês vão gostar demais. Claro que ela consegue convencer a Odília pelo amor, pela humildade com que ela se apresenta. Não com rituais verbalísticos, nem com palavras maravilhosas. Mas no momento que ela está conversando com a Odília, no primeiro momento, ela faz uma prece e ela se ilumina de 1000 cores. O quarto onde elas estão se ilumina de faíscas luminosas e cores que vão do azul ao violeta. Então, o André Luiz fica petrificado quando vê aquela situação, partindo de um coração de uma mulher, de uma mãe, que não era um anjo que veio lá do mundo espiritual, não, tem uma instituição aqui nas proximidades da Terra, um educandário, e atualmente ela estava trabalhando com 40 pessoas, ensinando questões do pensamento, domínio da voz e tudo mais. Ela cuida de um educandário aqui nas vizinhanças da Terra. Então, o que o Emmanuel, no fundo, está tentando dizer aqui, gente, é que para que a gente tenha a verdadeira humildade, a gente tem que cozinhá-la, acender essa humildade no óleo da paciência. E isso é feito dia após dia, com disciplina mental, com vontade, com coragem, com firmeza de ânimo. As dificuldades vão aparecer no nosso caminho, porque nós estamos ainda num mundo de expiação e provas, mas se a gente tiver humildade, nós vamos conseguir ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, e ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, seremos também ajudados, porque está ali escrito: Deus te mostrará o caminho para você ajudar e ser ajudado, porque é ajudando que se recebe, certo? É doando que a gente recebe alguma coisa em volta, não é isso? É a famosa oração de Francisco de Assis, que todo mundo conhece. Então é isso, gente. Falei para Chuchu aqui hoje para vocês, já são 19 minutos passaram. Um beijo no coração de todos aí. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, tá bom? Tchau.